Já de volta aqui com Mais Saúde Band, o assunto agora é os novos medicamentos anti-obesidade, as canetinhas. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Caroline Abrita, ela que é cardiologista, vai trazer então todas as novidades, tirar dúvidas. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição para todas as dúvidas que vocês quiserem. E são muitas, hein? Muitas dúvidas. Sim. É uma febre, né? Muita gente usando aleatoriamente, compra sem uma indicação, a gente vai para o básico. Que canetinhas são essas? Então, as canetinhas são várias agora no mercado, né? Tem muitos anos que elas chegaram no mercado, mas cada vez nós temos medicações mais potentes, com perda de peso mais rápida e agressiva. Isso é o cuidado que a gente tem que ter. Então, as canetinhas, elas são nada mais, nada menos que alguns agonistas, que a gente chama de agonista do GLP-1, que eles são receptores no seu intestino e no seu córtex cerebral, né, no seu hipotálamo mais especificamente. Então, ela vai diminuir a sua vontade de comer, vai te dar mais saciedade. E vai diminuir também a absorção de gorduras e carboidratos. Agora, tem protocolo, tem que ter cuidado no uso. Não é qualquer pessoa que pode usar. Quem são os obesos agora? Exatamente. Recentemente, há uns 2 meses, nós tivemos uma mudança nos critérios da obesidade. Antigamente, a gente seguia, né, aquele famoso IMC. IMC acima de 30, a gente 27 já era sobrepeso. Então, hoje, a gente não usa apenas só o peso. Ele continua sendo importante, mas não é apenas isso. Uma coisa muito importante que a gente usa na prática e pelos estudos científicos é a circunferência abdominal. A barriguinha. Exatamente, a famosa barriguinha. Além da circunferência abdominal isoladamente, as mulheres acima de 88 centímetros e os homens acima de 102 centímetros já é um dos critérios para você considerar obesidade, independente do seu peso. Além disso, nós fazemos essa relação também com sua altura e com seu quadril. Dependendo dessas medidas, pelo menos 2 medidas dessas alteradas, mesmo você com peso normal, você já tem um diagnóstico de obesidade e, dependendo do seu caso, já tem indicação de tratar. Agora, a indicação tem limite de idade para o uso da canetinha? A partir de quantos anos pode começar a iniciar o uso? Também tem que ter toda uma preocupação se pode usar, não é isso? A gente vai já entrar nisso. E em relação ao limite de cima, quantos anos acima? Então, os estudos científicos, a maioria dos pacientes foram a partir dos 18 anos, né? E com indicações, né? Não é todo mundo que tem indicação de usar canetinha. Então, que são os análogos, né, do GLP-1 que a gente chama. Então, basicamente, são pacientes que já têm comorbidades. IMC acima de 30 já tem indicação e IMC acima de 27 com fatores de risco. Então, o limite, 18 anos e em cima. 18 até 100 anos? Isso depende muito do grau do paciente, do grau de fragilidade. Porque tem idosos de 80 anos, obesos, mas que fazem tudo, são independentes. Então, depende. A indicação dessas medicações, como qualquer outra na cardiologia, é indicação individualizada. Tanto no início do tratamento como nesse acompanhamento. A dose que você vai usar, como vai ser a progressão da dose, todo esse acompanhamento e indicação tem que ser individualizada. Não é nada de receita de bolo. A senhora estava conversando comigo aqui nos bastidores que a sua consulta dura, em média, 2 horas. Tem que ter um questionário, tem que ter um estudo. Quem é aquele paciente, não é isso? Sim. Não é todo mundo que tem indicação e não é todo mundo que tem uma boa resposta com a canetinha, porque a gente acha, todo mundo vai ficar lindo e maravilhoso, vai responder, vai ter 10 quilos de perda de peso. Aí. Não é todo mundo. Tem paciente que tem pouca resposta e tem paciente que tem uma resposta maior. Depende muito do seu padrão metabólico e do seu contexto de vida. Por exemplo, no consultório, todos os meus pacientes obesos, a gente faz um questionário do seu padrão alimentar. O tratamento de obesidade não é só, eu quero dar canetinha. Não. Depende do padrão alimentar do paciente, do contexto de sono, do contexto de genética, do contexto como ele come, por que ele come, qual é a hora que ele mais tem, se ele tem compulsão alimentar, qual é o tipo de alimento que ele come. Depende do comportamento alimentar dele e do contexto dele todo. Se ele dorme bem, se ele não dorme, se ele é estressado, se ele faz exercício, como é a família, se a família tem histórico de obesidade. Depois de toda essa avaliação, a gente vai ver se ele tem indicação, que se ele pode ser um bom respondedor e muitas vezes não é só a canetinha, a gente tem que associar o análogo junto com outras medicações, principalmente se a gente observa nesse questionário, na avaliação completa, né? Se o paciente tem transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, se ele tem uma depressão, se ele tem um transtorno de ansiedade, tudo isso ele mexe. Muita coisa, né? Com certeza, é complexo. A obesidade é uma doença multifatorial. Ela não é só porque eu quero comer. O paciente obeso não é porque ele quer comer. Não é porque, só porque ele é guloso, quer comer 2 pratos ali de comida. É porque ele não quer fazer exercício físico. Não, a obesidade ela é uma doença multifatorial, uma doença crônica, como a hipertensão, por exemplo.
E ela depende de genética, de alteração de neurotransmissor, de questão de humor também, se você tem compulsão, do seu sono, de padrão de estresse, como é no seu dia a dia, de questão metabólica, se você tem resistência à insulina, se você não tem, se você é um queimador lento ou um queimador rápido, se você queima fácil gordura. Então, não é só porque você quer comer mais. Então, é uma doença multifatorial e complexa, não é fácil. O tratamento não é acompanhamento, é bem delicado. A canetinha, a gente tem visto e ouvido falar que a canetinha ela tem um resultado mais rápido em relação... Agora, tem os riscos também. Sim, sim. Quais são esses riscos? Então, quais são os efeitos adversos, por exemplo? Então, eles são medicações muito boas, inclusive tem uma proteção cardiovascular já aprovada, inclusive tem doenças, infarto, paciente com insuficiência cardíaca que a gente indica, dependendo do caso do paciente, elas são muito seguras. Tem uma perda de peso, a gente chega a ter perda de peso, a média de 17% a 20% nos bons respondedores. Em um mês? Isso é no decorrer do acompanhamento, né? E o Mounjaro, por exemplo, né, que é a medicação nova, tem estudo mostrando que perde mais do que 25% do peso, né? Nos bons respondedores, né? Chega a perder 20%, 25% do peso. E eles são maravilhosos. Entretanto, como você falou, e é uma verdade verdadeira, 30% dos pacientes, eles podem ter efeitos colaterais. Os principais são náuseas, vômitos, obstipação e diarreia. E muitos pacientes, dependendo do acompanhamento, se ele não for adequado, desistem no meio do tratamento e fazem o quê? O efeito sanfona. Volta tudo de novo. Volta tudo de novo. É uma preocupação? Porque as pessoas elas voltam a ter os mesmos hábitos e para retomar ou então para renovar então esse acompanhamento é complicado, não é isso? Sim, então assim, o tratamento da obesidade ele é um tripé, né? Então assim, eu sempre falo para meus pacientes, atividade física, alimentação saudável e adequada para o seu caso, é também individualizada, e tratamento, né? E remédio. A obesidade que eu falo que tem indicação, né? E se você não fizer uma coisa, as outras duas coisas vão ter o peso muito maior. Então, se você não toma um remédio, você vai ter que ser muito forte ali na atividade física e na alimentação. Se você não faz a alimentação adequada, fica só se confiando no remédio, você vai ter que fazer um exercício físico de uma forma mais forte, né? Mais prolongada, mais vezes. E o tratamento, para quem adere às três coisas, é totalmente diferente. A resposta é muito rápida, muito maior, né? Mas, como é que eu falo? Esses medicamentos, apesar de eles serem muito potentes e muito bons, você não pode ter uma perda de peso rápida, como você deu exemplo. Eu não posso que o paciente perca 10, 15 quilos no mês. Por quê? Isso não é saudável. E isso não é mantível, né? Vamos falar assim, entre aspas, a longo prazo. Manter, né, gente? Não é. E dá muito mais efeito colateral. Então, assim, se você perder muito rápido, por exemplo, você pode fazer hipoglicemia, que é o que a gente chama de efeito dumping, que a gente vê muito com a bariátrica. Então, se você perder efeito de forma muito rápida e irresponsável, né, porque tem médico que prescreve, tem paciente que toma sozinho, então pode levar deficiência vitamínica, pode dar desnutrição, pode dar osteoporose, né? Isso não logo, você pode ver depois. Então, tem que ser um tratamento de forma gradativa. Tanto o início da dose, a progressão da dose, e um paciente que tem que ser acompanhado de perto. Eu tenho que estar vendo ele ali, ou ligando, eu faço meus pacientes, né? Eu tenho um acompanhamento ali de perto. Ligando, se tem algum efeito colateral, vendo daqui de 2 em 2 meses, mensalmente, dependendo do caso. Porque quando aparece efeito colateral, eu vou ter que tratar para ele não desistir do tratamento e manter a perda de peso. E também, se tiver algum efeito desse, né? Eu não posso que ele perca rápido demais, porque eu posso estar fazendo isso. Eu já vi casos em congresso, né? De paciente que teve hipoglicemia, tipo, 3 episódios no dia, porque perdeu 10 quilos no mesmo mês. Isso não é normal, não é para acontecer. Não deve ser assim. Por isso que esse medicamento ele deve ser prescrito por médicos treinados, com acompanhamento de perto, e não é qualquer profissional que é preparado para isso. E você também não deve ir lá na farmácia e você comprar sozinho, né, o remédio. Eu ia fazer essa pergunta. Obesidade, a senhora falou, mudou recentemente, agora não é somente o que a gente via visualmente, a pessoa acima do peso. Mas agora tem gente que se sente obesa porque a barriga está um pouco maior. Mas se ela fizer, então, esse tratamento sem acompanhamento, que tipo de prejuízo na saúde ela vai ter? É prolongado esse prejuízo? Inclusive, para sempre? Os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais. Geralmente, os efeitos colaterais, eles acontecem, principalmente esses que eu falei, né? De náuseas, vômitos, obstipação, diarreia, durante o uso. Certo. E quando você suspende, fica um tempo, umas semanas. Mas o problema desse não é nem só os efeitos colaterais. Como eu te falei, essa perda de peso, como ela vai acontecer? Porque o que a gente se preocupa é o paciente pode desnutrir.
Ele perde massa gorda, que é a que a gente quer, mas ele também perde massa magra, se ele não for acompanhado e orientado de forma adequada. Se ele não tiver o suplemento adequado, se ele não fizer atividade física da forma adequada, para recuperar e compensar esse músculo. Então, ele vai desnutrir, ele vai fazer osteoporose, ele vai perder micro e macronutrientes e ele vai aumenta o seu risco de mortalidade, né? Também. Então, a gente conversou aqui com a doutora Caroline Abrita, ela que é cardiologista, falou sobre medicamentos anti-obesidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, mas antes, onde encontrar, então, a doutora Caroline Abrita? Então, eu atendo lá na Clínica Dom, eu faço o ecocardiograma também, que é o ultrassom, para ver toda a anatomia, fisiologia cardíaca, que é um exame básico hoje em dia para acompanhar os pacientes. E meu consultório particular é lá na Clínica Tal, que eu faço todos os exames cardiológicos também e minha consulta particular. E pelo Instagram, doutora? Meu Instagram é Caroline Abrita Cardio, lá todos os dias eu estou dando dicas de saúde e as dúvidas de vocês também podem continuar por lá. Tá certo, estou à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelos esclarecimentos. E assim, a gente encerra a edição de hoje do Mais Saúde Band. A gente se encontra então no próximo final de semana. Até lá. Tchau.